O Santos venceu o Red Bull Bragantino por 2-0, na noite de ontem, 17, no Nabi Chedid, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Camacho e Ângelo, o Peixe se aproximou do grupo de classificação para a próxima Copa Libertadores. Veja a análise do jogo com os comentaristas da ESPN. E agora nós vamos ouvir ele, Orlando Ribeiro, o homem que está salvando o Santos do rebaixamento. Mais os jogadores, né? Mas tem o dedinho do Orlando Ribeiro também. Vamos lá. Nós sempre falamos que se matematicamente a gente tiver chance, a gente vai em busca da Libertadores. O resultado de hoje nos deu confiança para trabalhar bem na semana e para fazer um bom jogo contra o Corinthians. Muito bem. Dá só uma olhadinha. Quem vai para a Liberta via Brasileirão? Possibilidades considerando G6 e G8. Aí a gente utilizando o 538. Então o Santos... Vaga direta no G6, bem complicado mesmo, 3%. Agora, ao menos na pré-Libertadores, que é o G8, 22%. Aí perceba, se no G6 estiver aí o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores, obviamente vai abrir até G8. E é o que deve acontecer, porque a decisão do campeonato da Copa do Brasil é Flamengo e Corinthians. Eles estão ali, ó. Eles estão no G6 hoje, né? A decisão da Libertadores é entre Flamengo, que está no G6, e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o 6º hoje. Mas se ele for o 7º, entendeu? Ele vai abrir. Então, a possibilidade de G8 é bem grande de novo, né? Então, o Santos tem 22% de chances. Nesse momento, tem mais chances até que o Botafogo. Não entendi a conta do Botafogo. São Paulo tem 30%, porque São Paulo tem um jogo a menos. É bom que se diga que São Paulo é 12º, mas tem um jogo a menos. Tem que ver quantos jogos o Botafogo faz dentro de casa. Inclusive pega o Santos em casa. O Botafogo costuma em casa não joga perder bem. em casa. Então, por isso que deve cair essa porcentagem. Mas é o seguinte... Vamos falar do Peixe, vamos lá. Para falar... Quer falar do Santos, quer falar da arbitragem, quer falar de Libertadores, tem vários temas. Você quer falar do jogo ou da chance de Libertadores? Você que manda, vai lá, Bel, o que o teu coração mandar, vai lá. Primeiro, vamos na chance de Libertadores. Nesse Campeonato Brasileiro, nos últimos anos, com tantas vagas e com os brasileiros sendo campeões, chegando em finais de Libertadores, como vai acontecer de novo, a gente sabe que tem muita vaga. O time que se livra do rebaixamento, ele automaticamente já está brigando por uma vaga na Libertadores. Normalmente é assim. Ou é céu ou é inferno. O Santos chegou a 43 pontos, não vai ser mais rebaixado, até pela pontuação baixa que tem nos times lá de baixo. Então ele passa a brigar por um G8, sim. A pergunta é, se o Santos for a Libertadores, ele vai para honrar a sua tradição de um time que chega às finais, de um time que tem 3 títulos, de um time grande, ou vai para a Libertadores para passar vergonha? Na última não passou da fase de grupos. Como passou na Sul-Americana, em que foi eliminado pelo Deportivo Táchira? Essa é a pergunta. Bom, sobre o jogo, vitória merecida do Santos, um primeiro tempo horroroso das duas equipes, de Santos e Bragantino. Pior do Bragantino, com muitas faltas, algumas violentas, que inclusive mereciam cartão vermelho, né? Uma do Natan, enfim. O Santos... Tiraram o Marcos Leonardo do jogo? Exato, foi o Natan, né? Foi o Natan que tirou o Marcos Leonardo do jogo. Teve uma entrada no Bauerman também, o jogador do Bragantino merecia cartão. O Léo Realpe, uma entrada no Ângelo no final do primeiro tempo, merecia o segundo amarelo. Enfim. O Bauerman foi o Popó, né? Foi o Popó. Que, aliás, tem nome de pugilista, que foi bem isso que eles nome de pugilista. E que perdeu o gol inacreditável no segundo tempo. Mas o Santos com o Ângelo... É pênalti isso aí? Oi? É pênalti isso aí? Não. Se não foi pênalti, o juiz tinha dado pênalti, depois voltou atrás. Não, legal foi o Sandri batendo, Sandri né? bateu porque ele não viu que o árbitro tinha ido pro VAR. Pô, mas ele tem que apitar, pô. Eu acho que foi uma vitória merecida do Santos. O Lucas Braga, mais uma vez, fazendo uma boa partida, como já tinha feito contra o Juventude e contra o Atlético Mineiro, quando o Santos perdeu. E o Ângelo, que é esse talento, né? 17 anos. Olha. Passe do Madison. Ceifada. Desculpa, Bel. Aí foi expulso o rapaz, né? Aí também já era o final do jogo. É o evangelista, esse? Olha. Olha isso. Olha a violência do lance. Vamos falar do Bragantino? É que esse aí foi o lance mais terrível de todos do Bragantino. Mas o Bragantino produziu.
até chegar nesse nível aí do lance do Evangelista. E teve a conivência da arbitragem. Vou passar para você. Teve a conivência da arbitragem. A arbitragem foi conivente com a violência que a gente viu no gramado no primeiro tempo e no segundo tempo, principalmente por parte do Bragantino. Ainda assim, o Santos teve 4 amarelos, né? Só no primeiro tempo teve 4 amarelos. E aí aquela história. O Ângelo vai comemorar, tomou amarelo. Claro, é a regra. Não tem jeito. É a regra. uma regra ridícula. Mas é uma loucura, porque o cara vai comemorar, tomou amarelo, e uma série de lances ali que era para aplicar cartão, ou amarelo ou vermelho, aí o árbitro, não, tá tudo bem, é assim que eu gosto. Uma vergonha essa arbitragem ontem. Vai lá, Bel. Eu acho também uma vergonha, não sei se é um exagero, mas acho que dá para dizer assim, a campanha do Bragantino, um time que investiu tanto desde o ano passado, mais de 100 milhões só em 2021 em reforços, e fazer uma campanha dessa. Um time que tem estrutura, que paga em dia, que investiu. Foi uma campanha muito ruim na Libertadores e no Campeonato Brasileiro com 38 pontos. Na Copa do Brasil. E o futebol, e o tempo de trabalho também do Barbieri, né, sendo mantido. E o futebol que o Bragantino apresentou ou deixou de apresentar ontem também é uma vergonha. Com muita pancada, muita violência. Gols perdidos, é verdade, no segundo tempo. Mas eu acho que poderia fazer mais com o que tem o Bragantino. Sobre o Santos, mais uma vez a base salva. Isso aí. A base salva. Mas teve o gol do Camacho. O Camacho fez um bom jogo ontem no segundo tempo. Lucas Braga, mais uma vez. Viu vocês corneteiros que ficam falando mal do Lucas Braga? Olha aí. Olha, vou te falar, eu não suporto essas pessoas que falam mal do Lucas Braga. Nunca criticou, né? Impressionante. Nunca criticou. Nunca. Mas você vê, ele dá assistência para o Camacho no primeiro gol, né? Aliás, foi um belo gol do Santos. E quando eu digo a base salva, como eu já tinha dito na semana passada ou retrasada, quase todas as vitórias do Santos no Brasileiro, ou muitas, com lances protagonizados por Ângelo, por Marcos Leonardo, que saiu machucado ontem. João Paulo. O primeiro gol ontem começa com uma roubada de bola do Lucas Barbosa. Isso. João Paulo também é da base, bem lembrado pela Nath. Ed Carlos titular. Ed Carlos tem entrado bem ali no meio de campo. O Orlando, ele tem mudado ali, tentado diferentes escalações para acertar um meio campo que é difícil de acertar. Tentou o Luan, uns 2 ou 3 jogos, não deu certo. O Carabarral, acho que antes do Orlando, já tinham tentado, que foi uma das contratações, não deu certo. E ele está tentando. O Ed Carlos, menino da base, que inclusive estava na Copinha, né? Tem jogado bem. Então, resumindo, mais uma vez, a base se destacando muito mais do que as contratações. O Santos não vai ser mais rebaixado? Ótimo, torcida comemora, tem que comemorar mesmo, porque o futebol jogado talvez merecesse algo pior, mas tem que pensar já no ano que vem. E para o ano que vem, o Santos tem que fazer mais, para não passar o que passou no Paulistão, nos 2 últimos, no que vem no vai ser mais Brasileiro difícil. de novo. No que vem vai ser mais difícil, já falei aqui várias vezes. Está subindo tá aí subindo? o Cruzeiro, está subindo Bahia, Grêmio, Vasco está subindo. E aí vai chegar na Série A ano que vem, vai ser mais complicado ainda. Mas é curioso como muda o discurso, né? Algumas semanas o Santos vai lutar contra o rebaixamento até o final. Mas é isso aí. Esse time é para lutou contra o rebaixamento. Lutou. Em momento nenhum lutou contra o rebaixamento. O Santos chegou agora a 43 pontos na 32ª rodada. Não lutou contra o rebaixamento? Hora nenhuma o Santos correu risco, vamos ser francos. Não correu risco? Risco? Não. Não tinha risco de rebaixamento, Santos? O Santos ficou um monte de jogos aí sem vencer, foi para a parte de baixo da tabela, não correu risco? Não correu risco. Nenhum? Você acha que o Santos não correu risco contra o rebaixamento? Não, a campanha do Santos... Segura? Segundo turno que o Santos... Até o jogo contra o Juventude, a campanha do Santos no segundo turno era péssima. Não, mas a campanha do Santos é proporcional ao time, ao elenco, meio de tabela. Agora, para rebaixamento, tem muito, mas muito time pior que o Santos. Você acha que o torcedor do Santos exagerou? Não. Que tem time pior que o Santos, isso aí é o ponto. Não, então. Cuiabá, Avaí, Juventude, times que estão lá. E por causa desses times, o Santos, hora nenhuma, correu risco. Tem outro torcedor não tem direito de ficar indignado com a campanha do clube? Claro, pode. Pela tradição. Claro, pode ser muito melhor, mas eu não vejo que o Santos, nesse campeonato, correu um risco real de ser rebaixado pela baixa concorrência. É claro que precisa, pela tradição do Santos, se organizar mais, financeiramente. O Vasco também não correu o risco de ficar fora do G4 na Série B. Não. Não. A concorrência do Vasco está mais pesada do que o rebaixamento do Santos. Sei não, hein? Será que não exagerou também? Não, do Vasco? Saiu do G4, ficou lá o tempo todo.
Pô, mas Eu olha o exagerei desespero. quando eu Santos não disse... entrou no Z4, né? Isso quer Quando eu dizer. disse que, mais uma vez, a base salva, eu exagerei, na opinião de vocês? Não, ou- eu já ou é falei mais? semana Isso aí é passada. fato. Semana passada, o Santos consegue se manter na elite do futebol brasileiro e do Campeonato Paulista, apesar de todos os problemas administrativos que teve, por causa da base. De novo, você citou os nomes aí, e a gente pode falar de outros, inclusive dos últimos 2 anos, é isso. Aliás, tradição de base do Santos, com certeza. Mas é o que tem segurado, o Santos, porque treinador já teve vários, diretor de futebol já teve vários, presidente aí já teve vários, Camisa um melhor, 10. outro pior, etc. Ricardo Goulart saiu do Santos, a gente Ricardo esquece. Goulart, Luan, enfim, né? Contratações pesadas, não, desculpa, Não, se mas fosse- de se nome e fosse tal. pelos reforços, Diego você Tardelli, pode ver aí. veio o Diego Tardelli, veio o Carabarral, Ricardo Luan, Goulart, Johan veio o Júlio. Luan, veio o Johan Júlio, Angulo, sabe, nada disso resolveu. O que resolveu foi a base do Santos. Então, parabéns a esses meninos. A gente também critica porque eles oscilam e é absolutamente natural. Oscilam em clube grande que está bem estabilizado, que está bem, que dirá num time que fica brigando contra o rebaixamento. Então Que eles muda de oscilam, técnico normal. toda hora. Exatamente, que muda de técnico toda hora. Então é o seguinte, parabéns aos meninos do Santos, deste ano, do ano passado, do ano retrasado. Parabéns a esses meninos, porque são eles que estão segurando o Santos ainda na elite do futebol brasileiro e do futebol paulista. Basicamente é isso. Agora, realmente, precisa definir diretor de futebol, precisa definir treinador já para o ano que vem, para saber qual o rumo do Santos, como é que está o caixa, aonde vai poder investir, porque tem que dar uma equilibrada, limpa no elenco, dá uma olhada em umas peças que tem que ser emprestada, porque não dá, né? Talvez não consiga vender pelo que pagou, talvez empreste, divide salário, aquela coisa, né? Tem que dar uma olhada, porque precisa limpar também alguns elementos ali desse elenco. A O Nath não grande falou problema do Santos é política e interesse acima do clube. ainda. Isso. O grande problema do Santos é esse. Porque a partir do momento que a ideia da diretoria que assumiu por voto dos seus sócios, a partir do momento que a diretoria assume e fala, o negócio é o seguinte, nós iremos equalizar as contas do clube e o que a gente tem para investir é isso, que é pouco para o futebol hoje ser competitivo. Então, qual é a ideia que você tem que ter? Ô, fulano, você que está vindo aqui, seja lá os últimos 8 que passaram pelo Santos técnico, o que eu tenho é isso aqui, como fizeram com o Leão em 2002, dadas as devidas proporções. Sim, sim. O que eu tenho é isso aqui. Você aceita isso aqui? Não adianta você me dizer que você precisa de um volante. Eu tenho na base isso, mas aí você tem um diretor de futebol, um gerente de futebol, que fala, fulano não serve, não vai renovar por isso. O Ed Carlos estava encostado depois da Copinha. Sim. O Santos num total de nulo no meio de campo. Não tinha um tipo de criatividade e tinha no Ed Carlos, apesar das deficiências dele, técnica que ele tem, principalmente de mobilidade, ele é um jogador que, para esse meio do campo que o Santos tinha no início da temporada, ele era fundamental. Porque apesar dele não ter toda a técnica que se espera de um meio de campo do Santos, há quanto tempo o Santos não tem um camisa 10? De ofício, de função, para articular, para ser esse jogador que pensa, que roda a engrenagem, que faz o jogo acontecer, que acelera uma bola, que diminui a aceleração de um jogo. Não tem. Então tinha no Ed Carlos a opção, não vai. Aí tinha o lateral que eu já esqueci, que jogou como capitão na Copinha, esqueci o nome Lucas dele. Pires? Não, o Lucas Pires foi o que subiu, o outro. Direito, né? O que jogava na direita, um cabelo Eu não claro. lembro. Também não vou lembrar o nome dele. O menino, o Santos no total de ninguém na lateral. Há muito tempo que já vem sofrendo com isso. O que faz? O menino vai embora, não renova com o menino. Então, assim, a política e os interesses pessoais deixam o Santos na situação em que está, além de todo o roubo que a gente já viu. A base salva sim. Para a temporada que vem, tem que ter uma ideia diferente, tem que pensar muito nisso. Quem você vai trazer no mercado? Hoje, técnico no mercado, desculpa, William, não tem. Não Quem tem hoje, Difícil. bom, que você diga realmente que vai assumir, dadas as dificuldades do Santos, trabalhar com essa molecada, porque o Santos não vai investir tanto para contratar, tem salários altos. Quem o Santos vai contratar para assumir essa bronca? Não. E dessa uma vez coisa a base aqui. salvou ainda mais, porque o técnico que... É da base É da também. base, Veio da base. É da base. exatamente. E ele usa o que tem em casa. Outra coisa que a gente precisa falar aqui é o seguinte, essas mudanças de treinadores acarretam esse tipo de coisa. O treinador vem para o bus, eu quero o jogador A, B, C e D. Sim. Aí vem, aí não dá certo, o cara vai embora e o jogador fica aí. Então já é o primeiro ponto. Outra coisa, o Santos não é centro de reabilitação de ex-atleta. Tá?
O Santos não é centro de reabilitação de ex-atleta. A carência de um nome pesado, a carência de um cara que outrora definiu, mas que hoje não é mais a mesma coisa, leva o Santos a fazer algumas contratações, mesmo que você olha, mas no custo-benefício ele vale a pena. Quem sabe ajuda, mas é um negócio aqui porque tem um investidor ou porque o outro clube vai pagar 90% do salário e tal. Estou falando de quem? Tardelli chegou a ajudar em algum momento ali na briga contra o rebaixamento, mas, sinceramente, Ricardo Goulart e agora o Luan. Isso é uma brincadeira, Luan, hein? O Luan, vou te falar uma coisa, vários treinadores, né, passou por vários treinadores no Corinthians. Bom, vamos voltar pro Grêmio. Renato Gaúcho, tido como um cara que recupera e tal, que recuperou Cortez, Léo Moura, Luan, Jael, não sei o quê, papapá. Chegou uma hora que nem ele conseguia mais, nem ele queria mais. Desistiu. Largou. Aí o Luan vai para o Corinthians. Aí, olha, passaram vários treinadores também. O Luan lá, o último agora o Vitor Pereira. Passou Mancini, passou Thiago Nunes, passou Silvinho, passou agora o Vitor Pereira. Nada. Aí ele vai para o Santos. O treinador de todos esses treinadores, né, pelos quais o Luan passou, o mais inexperiente é o Orlando. Sim. Né? É o mais inexperiente, menos até que o Silvinho. Tem menos experiência até que o Silvinho, sem dúvida nenhuma. Nem ele está escalando o Luan, né? Então, assim... Chegou a dar chance, né? Chegou a dar chance e, olha, fora do jogo de deu ontem, né? deu chance e não agradou. Esses caras acompanham, além do jogo, das oportunidades, acompanham o dia a dia. Sim. E me parece que o dia a dia do Luan, por mais que tenha um comprometimento, fala que é comprometido, que é legal de grupo e tal, que não tem problema e tudo, né? Mas, pelo visto, o dia a dia não está agradando. Então, o Luan, pelo visto, vai voltar para o Corinthians. Eu não sei o que o Corinthians vai fazer. Ainda reclamou quando foi substituído. Exatamente. Ainda não ajuda nada o ambiente. Cristiano não ajuda Ronaldo faz nada isso o às ambiente vezes reclamar. Mas o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo e Luan na mesma frase. O Luan ele não foi nem relacionado para a partida de ontem, tá com uma mialgia. Então. Aí, de novo. Mas no Corinthians também toda hora, né? Não era relacionado por isso, por aquilo. Vamos ouvir o Caco? Porque a gente falou pra caramba. Não, o Breler falou pouco. Eu falei lá, pouco. concordando, discordando, balançando a cabeça pra lá e pra cá. Falei pra caramba. O senhor falou, foi um desabafo. Esse assunto mexe um pouco com o meu coração. Boa tarde, Caco, tudo bem? Tudo bem, William. Não concordo muito com o que vocês falaram e uma coisa que sempre levo em conta é a política de futebol do Santos totalmente errada, né? Equivocada nessas contratações de figurões. Parece que sempre tem que ter um jogador de nome, de renome, mas o indicado nunca é a melhor opção, né? Fica um remendão. Os garotos da base do Santos, os meninos da Vila, que sempre acabam dando conta do recado, muitos deles, numa responsabilidade muito alta, mas estão indo muito bem, até sem o Lucas Braga, ou Marcos Leonardo, na verdade, que machucou no início, falar um pouco disso, que o Bragantino bateu demais, apenas esse detalhe. Mas como o time do Santos consegue se reerguer com os garotos? Mas falta a política de futebol. Na tabela, eu concordo com o Breler, o Santos não correu riscos, mas ele tinha a cartilha do rebaixado que preocupava o seu torcedor. Justamente perfeito, por isso. Traz jogadores que nunca se sabe quando que vai dar certo, mistura com os garotos, troca de técnico a todo momento. Essa é a cartilha do time que vai ser rebaixado. Por isso que o torcedor se preocupava. Mas na tabela não correu riscos. A gente fez a comparação com o Grêmio. O Grêmio, desde o início do ano passado, ficou na zona de rebaixamento. E aí, com toda essa cartilha muito parecida, acabou caindo. E todo mundo falava que nem ia cair, né? Tinha uma tabela até boa. É verdade. Exatamente. Então, dessa forma, o Santos estava mais confortável. Acho que o Caco definiu bem. O que o Breler disse é verdade. Se você for ver na pontuação, o Santos nunca ficou lá entre os 4 últimos. Mas ficou entre 14º e 8º. Ele não chegou a ficar em 16º. Então, gente, mas ele esteve perto e o que o Caco definiu bem. Eu falo da tabela, não é classificação. Ele estava fazendo a cartilha do time rebaixado. Pontuação. Trocas constantes de técnicos, diretor contratações erradas. A cartilha foi cumprida, mas os meninos da base não deixaram. É que os times que, assim, né, não deixaram e também os times que concorriam com o Santos, o campeonato do Santos, fazem um esforço danado também. O único que inverteu a situação foi o Fortaleza. Que já porque se os outros começam a engatar uma marcha também, aí as coisas iam se complicar. Para Santos, São Paulo,
E outros times... Botafogo, Bragantino. Mas o fato de ter essa base sólida, uma base que revela constantemente, é uma vantagem para o Santos, porque quantos times conseguem ter o poder de captação do Santos, de revelar talento, de ter gente... E são times que sofrem até para contratar, para montar um elenco. O Santos vira um atrativo até para... Sim, muitos bons jogadores vão jogar no Santos porque eles sabem que vão ter oportunidade lá. O Lucas Pires, por exemplo, sai do Corinthians e vai para o Santos, porque enxerga ali que vai ter uma transição melhor. Então, Carlos foi da base do São Paulo. por mais que a gente fala, a base está salvando o Santos, mas isso é muita coisa. Ter essa base, é como o nome diz, a base. Já dá uma estrutura para o time que faz com que o Santos, mesmo com contratações equivocadas, problemas de direção, tenha um estofo mínimo para levar bem um campeonato brasileiro e não correr tantos riscos de ser rebaixado. Mas não dá para um time do tamanho e da representatividade do Santos para o futebol mundial pensar que todo ano a base vai salvar. Não dá, não existe essa possibilidade. Você não tem que trabalhar numa margem mínima para erro. O Santos trabalha numa margem mínima para erro há muitos anos, há muitas diretorias. Não dá, né? Aí você complica a situação da galerinha aí que quer jogar futebol. E esse salva é um salva entre aspas, a não ser que o Santos fique sempre aos trancos satisfeito e barrancos, em disputar os Santos campeonatos e para não barrancos. cair. Se o objetivo do Santos for sempre não cair, então salvou. É óbvio, o Santos no momento vai conseguir brigar com o Flamengo, com o Palmeiras? É difícil. A diferença de investimento é muito grande. Mas precisa terminar o campeonato sempre no meio lá? Não dá. Pode chegar um pouco. Ele fica precisa ser eliminado a parte de baixo termina no meio. Precisa ser eliminado da Sul-Americana pelo Deportivo Táchira da Venezuela? Não dá. E vale lembrar que a base do Santos foi desconfigurada tempos atrás, agora tempos recentes. Então, assim, que preocupa também, né? Antes do Fã de Esportes, o Caco mandou um trocadilho bom aí, né, Caco? ao Santos e ele vai aos trancos e barrancos, ou aos Santos e barrancos, tem sido assim, né? Troca técnico, volta técnico, contrata, descontrata, manda embora figurão, e aí os garotos sempre resolvendo. Posso finalizar? Lembrei uma frase que alguns amigos santistas usam. O Santos tem tudo para terminar o Brasileiro, mais uma vez, no G Santos. É o meio ali, né? É isso. Nos últimos anos, o G Santos é isso. Deixa eu ver o Fã de Esportes aí, ó. Vamos lá, hashtag F360BR. Atenção, Vicente com a gente. Como disse outro dia, o Santos tem bons nomes, mas é um elenco desequilibrado, mas em amadurecimento, com potencial de crescimento. Eu tinha colocado Fortaleza e Botafogo no G8, mas acho que o Santos pode brigar pela 8ª posição com o Botafogo. Também acho. Zé Geraldo, o santo de Maurício Barbieri deve ser muito forte. Faz um trabalho pífio no Bragantino e ainda consegue se manter no comando técnico do time. É aquela história, se o Barbieri tivesse no Santos, já tinha caído. Ele é outra filosofia. No São Paulo, já tinha caído. E ali é uma outra filosofia de administração. Outra filosofia. Agora, vamos lá, para fechar aqui, é verdade, o ano do Bragantino foi horroroso. Eliminado em fase precoce de Copa do Brasil pelo Goiás, né? Que naquele momento, o Goiás até melhorou depois, mas naquele momento... Era horrível. Horrível. Libertadores, tudo bem. Participou, estava ali, fase de grupos, o grupo era Pedreira, tinha o Vélez também, Nacional, né, também. Eram confrontos mais difíceis. Mais difíceis e tal, mas chegou a ter uma oportunidade, começou bem e depois sentiu a pressão ali do grupo. E no Campeonato Brasileiro é uma campanha horrorosa, né? Então, assim, para rever também, o Bragantino, que é um time de grande investimento, de estrutura e tal, etc., precisa rever conceitos aí. Sentar com o Barbieri e falar, peraí, o que está acontecendo, né? Porque ontem, até pela reação de jogadores e tal, me parece que o clima não está muito legal.